Oi pessoal, aqui é o Tadeu, esse daqui é o meu canal. Há alguns anos eu fiz um vídeo sobre as lições que eu aprendi quando eu fiz 24 anos. Muita gente curtiu, muita gente gostou e comentou pedindo que eu falasse sobre como é que ficou a minha vida depois desse tempo, o que eu aprendi. É muito bom a gente parar e pensar um pouco mais sobre a nossa vida, e eu quero fazer esse exercício com você também para que você pare e pense um pouco mais sobre as lições que você levou nessa caminhada até aqui, já que essa fase dos 30 anos é um período muito decisivo, né? Que a gente começa a repensar valores, o que a gente conseguiu da vida até aqui. É um momento muito especial para mim poder compartilhar isso com você. E vamos lá. Bem, a primeira lição que eu aprendi quando eu fiz 31 anos e que eu já venho aprendendo ao longo dessa jornada foi o autoconhecimento, a importância da gente buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma forma de se entender e também de se perceber no mundo, né? Perceber o nosso valor, saber quais são as nossas falhas, quais são as nossas características mais marcantes, saber reconhecer os nossos erros, saber também perceber como a gente pode melhorar ou o que a gente não consegue mudar, o que a gente gostaria de ter, por que a gente quer alguma coisa também. Então, se autoconhecer é um processo muito íntimo e que realmente é necessário para que a gente possa se colocar no mundo como a gente realmente quer se colocar. A segunda lição que eu aprendi foi a organização, porque organizar é necessário para a nossa vida. Se a gente começa a planilhar, ou pelo menos listar as coisas que a gente quer, saber de forma organizada da onde a gente está e para onde a gente vai, é muito mais fácil começar a executar. Até mesmo esse vídeo, que eu demorei um tempão para gravar, era para ter feito no ano passado, e eu procrastinei até esse ano. E aí eu fiquei pensando, eu preciso ter uma câmera boa, preciso ter uma lente boa, um áudio bom, e às vezes não. Às vezes é só uma questão de organizar o seu dia, o seu momento para você ir lá gravar, fazer, e isso vale para qualquer outra tarefa. Então a organização é muito necessário para que a gente fique em paz conosco, né, com a gente mesmo. A terceira lição é, não vai dar conta de fazer tudo que você quer. É claro que quando a gente começa lá atrás, né, bem novo, pensar na nossa vida, nos nossos objetivos, nas nossas metas, a gente acha que a gente é muito novo e vai conseguir abraçar o mundo com o braço, com as pernas, com o corpo inteiro. A gente precisa ter consciência em algum momento que não dá tempo de fazer tudo. É preciso perceber a si mesmo e perceber o que você consegue alcançar em algum determinado momento da sua vida. Às vezes você precisa realmente fazer uma faculdade, fazer um curso, ter um emprego, e aí você precisa se concentrar naquela atividade e não tem como você abraçar todas as atividades da sua vida ao mesmo tempo. É preciso saber delegar e saber esperar também, né? Não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, 30 anos, enfim, 3 décadas parece muito tempo, né? Mas a gente ainda tem que lembrar que tem uma vida inteira pela frente e que o tempo, ele é uma coisa subjetiva, né? Às vezes a gente acha que tem pouco, às vezes a gente acha que tem muito. O momento, ele tem que ser aproveitado como ele se apresenta, né? A situação, enfim, para que a gente tire o melhor proveito e não fique se desgastando por algo que não dá tempo de fazer naquela hora, quando a gente quer saber ter foco, né? Não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Quando a gente pensa no que a gente quer realizar na nossa vida, a gente tem que saber o que é meta, o que é objetivo, o que é sonho. A gente tem que pensar sempre nos sonhos como algo muito necessário para a nossa vida, mas que não dá para realizar sempre de forma pontual, mas é necessário também saber construir o passo a passo dentro de cada meta, objetivo e sonho. Saber destrinchar como a gente quer chegar a cada um desse objetivo. Outra coisa que é muito corriqueira, assim, que a gente se pega pensando quando a gente é muito novo, é que a gente não tem direito de errar, né? A gente não pode errar, a gente não pode errar, mas errar é normal, todo mundo erra. Eu tô errando, você tá errando, esse vídeo eu tô gravando tem muito erro, então quando você assistir esse vídeo, provavelmente ele vai estar todo editado, todo picotado, né, cheio de corte, justamente porque errar é normal. Então se a gente se permite errar e entende que o erro é uma coisa natural, que leva ao aprendizado, que leva a aperfeiçoar algo que a gente quer saber fazer, fica muito mais leve e muito mais fácil de começar a executar, porque a pior coisa que existe num sonho é a gente não fazer nada por ele, porque a gente tem medo de errar. Então, entende que errar é normal, vai fazer parte do processo, e é isso, não tem como você chegar
ao outro lado da estrada sem alguns tropeços. E o que faz parte, tem total conexão com essa lição, é a gente precisa aprender a se culpar menos. A culpa vem justamente por conta desse sentimento de erro, né? Quando a gente percebe que vai errar, o que errou, quem nunca, né, passou a noite pensando, gente, aquela coisa que eu falei lá em 2004, meu Deus do céu, ninguém lembra disso, só você, né? Então, aceitar que a gente vai errar e que o erro é comum e que o erro faz parte de qualquer processo de amadurecimento, ajuda também a perceber que é preciso se culpar menos, porque quanto mais culpa a gente carrega, mais peso a gente traz para essa bagagem e não acrescenta em nada. A culpa é só um fator psicológico que pode acabar te puxando para trás, e eu imagino que não seja isso, né, que a gente quer quando a gente quer progredir, quando a gente quer, enfim, quer ter a vida com mais leveza, né? Aprender a se culpar menos para poder aprender a errar mais também, né? E aí, ainda nessa perspectiva aí do erro, da culpa, outra coisa que eu aprendi foi a tentar não exercer esse exercício de futurologia, né? Da gente ficar tentando prever como vai ser, o que vai acontecer. Isso cria uma ansiedade, isso alimenta e retroalimenta uma ansiedade dentro da gente, porque essa futurologia, se a gente pensar, se eu fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e alguém vai falar tal coisa, e aí vai ser prejudicial, e aí eu não vou gostar, e aí eu vou agir de tal forma. Então, é necessário a gente controlar um pouco disso para poder viver com mais tranquilidade, mais leveza, enfim. Parece até que eu sou muito pleno aqui no vídeo, não sou, mas, né, são lições que eu aprendi e que a gente tenta exercer diariamente aí. Uma tarefa prática que é muito assim necessária, que ajudou muito na minha vida, foi aprender a fazer minha própria comida, porque, por incrível que pareça, né, não é todo mundo que sabe, que gosta de cozinha. Eu entendo quem realmente não tem aptidão, não tem tempo, não tem vontade de aprender, mas isso também me ajudou muito na minha disciplina, ajudou muito a construir rotina, né, aprender a comer melhor, saber identificar quais alimentos que fazem bem para o meu organismo, quais que não fazem, o que eu coloco na comida, o que eu não coloco, e além de ser um hobby. Então, se você não gosta de cozinhar, eu recomendo que você entre na cozinha, pegue umas panelas, enfim, abra a geladeira, faça o mercado. Aprender a fazer a cama, a gente tem que fazer. A gente tem que saber que quando a gente começa o dia, né, a primeira coisa que a gente faz pode influenciar no resto do nosso dia. Eu já vi isso, muita gente falando e tal, e experimentando a gente percebe que se a gente começa com uma tarefa de organização, a tendência é que isso já ajude, de certa forma, a gente perceber que o dia está começando, que a gente pode se manter num ritmo mais centrado, organizado. Então, acorda, faz a cama, talvez isso ajude aí, se você ainda não percebeu isso. O 10 é que eu aprendi que às vezes a gente precisa aprender a cuidar de alguém. Nem sempre pode ser uma pessoa muito próxima, mas aprender a cuidar, porque cuidar faz com que a gente perceba a necessidade do outro e o que a gente pode fazer ou entregar a alguém além de nós. Então, nem que seja o seu pet, a sua mãe, seu pai, enfim, seja uma pessoa que você gosta, aprenda a cuidar de alguém, que isso vai voltar em dobro para você. É um exercício muito bom e uma lição que foi muito valiosa para mim. É necessário a gente saber pagar as próprias contas, porque papai e mamãe não estão ali para sempre, né? A gente não sabe o que vai ser do futuro, então saber pagar as próprias contas é uma coisa muito necessária, muito importante. É claro, não é para todo mundo, né? Nem sempre é possível a gente arcar com todas as despesas. Buscar independência, né? Eu acho que isso talvez traduza melhor, mas buscar independência financeira, para além da independência emocional, a financeira, ela é muito importante porque ela acaba afetando também no nosso emocional, acaba afetando em muitos outros fatores. Então, foi uma coisa que eu persegui para minha vida. Com 31 anos a gente percebe que a gente pode construir os nossos sonhos também dentro dessa lógica da independência financeira, que vai ajudar a pagar as próprias contas, e pagando as próprias contas a gente tem menos dor de cabeça, a gente pode dormir mais tranquilo. Além de saber cuidar dos outros, a gente tem que saber depender menos dos outros, sabe? Saber se entender no mundo para além dessa lógica aí capitalista, né? Enfim, ser uma pessoa mais independente, você consegue ajudar as outras pessoas e você consegue dar em retorno à sociedade, enfim, ou às pessoas que estiveram ao seu lado, algo mais do que só agradecimento, sabe? É muito legal quando a gente percebe que a gente não tem mais necessidade de pedir algo a alguém. Depender menos dos outros ajuda a construir um pouco mais de maturidade, independência, claro, mas também a mostrar que aquilo que fizeram por você teve um resultado, né? Não foi de graça. A gente tem que perceber também
que a gente tem que saber a hora de pedir ajuda. Nem sempre quando a gente está com alguma questão muito pessoal, muito íntima, a gente quer compartilhar, mas saber pedir ajuda é importante. Tem muita gente que quer ouvir você, mas a gente nem sempre percebe quando é a hora de falar. Porque quando a gente pede ajuda é como se você esvaziasse um balão cheio de gás e deixasse ele bem murchinho, né, para que depois a gente possa encher ele com outras questões, né? Porque se a gente não esvazia, o que pode acontecer é a gente estourar. Então, vamos tentar não estourar. Então, outra coisa que foi muito importante pra mim foi saber quando cuidar da saúde. Cuidar da saúde é muito importante. Então, outra lição que fica, porque saber ir ao médico sozinho, saber se alimentar bem, fazer exercício, isso tem que ser uma busca pra vida de todo mundo, independente de como está a sua vida. Você tem que perceber que a única casa que você tem de verdade é o seu corpo. Então, cuide dele, cuide da sua saúde. Faz muito bem. Não é todo mundo que vai entrar na sua vida que vai ficar para sempre. Não é todo mundo que vai entrar na sua vida que vai te fazer bem sempre. Mas quando você busca um pouco mais de autoconhecimento, é também um jeito de conseguir encontrar e estar em contato com pessoas que vão se conectar de forma genuína, né? Ter bons amigos, boas companhias, estar com pessoas que te fazem bem também alimenta um pouco mais da sua autoestima. E tudo isso faz parte de um processo natural de convivência, né? Estar com pessoas que me fazem bem e que me querem bem, para que eu possa também perceber o quanto eu sou valioso e o quanto é necessário que eu mesmo me cuide para estar mais próximo de pessoas assim. É melhor a gente escolher as nossas batalhas, porque quando a gente é muito novo e aí começa a ser uma pessoa mais interessada por argumentos, a sair um pouco da nossa bolha de pertencimento, de aceitação, de pessoas que estão sempre ali, né, te validando, e a gente começa a ver o mundo com outros olhos, né, começa a perceber como é que todo mundo é muito diferente, a gente quer brigar por tudo, né? A gente quer estar sempre em disputa, a gente quer estar sempre em conflito, quer sempre mostrar que está certo, mas a que custo, né? Porque a gente sabe que a internet é um ambiente muito cheio de opinião, gente falando sobre tudo, gente dando opinião sobre tudo e muita gente corrigindo gente, então é comentário sobre comentário, e isso vai enchendo a nossa cabeça, o nosso dia, e a gente nem percebe. Então, saber o que a gente tem que realmente criticar, falar, apontar, corrigir é muito importante, mas saber até que ponto a gente chega, porque se a gente não consegue enxergar o limite, fica muito difícil de continuar batalhando. Uma das coisas que eu demorei um pouco a perceber é que é melhor a gente assumir os nossos gostos pra gente do que querer se adequar ao que os outros querem. Existia sempre assim uma necessidade, pelo menos pra mim, de me provar merecedor de pertencer a um grupo específico, né? E nem sempre era um grupo que eu queria estar presente, que eram, enfim, que eram os meus gostos. Então, quando eu percebi que eu era a pessoa que eu sou hoje, eu comecei a perceber que existia um espaço pra mim também, que eu tinha que realmente assumir que eu gosto, as músicas que eu gosto, as pessoas que eu quero estar, a minha sexualidade. Então, tudo isso é importante, sabe? Assumir os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas raízes, ter orgulho disso, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, se você não fizer isso agora, talvez mais tarde você perceba que você deixou de fazer por puro medo. Uma das melhores coisas da vida, a gente ser genuíno, né? E ter sinceridade conosco em relação ao que a gente realmente quer na vida. E além de saber o que a gente gosta, a gente tem que também saber quais são as nossas imperfeições e saber reconhecê-las também. I'm sorry, I can't be perfect. Já diria Simple Plan. Não tentem ser perfeitos, não tentem achar que a gente não tem imperfeição, a gente sempre vai ter, a gente sempre vai falar errado. Esse vídeo tá cheio de imperfeição. É a primeira vez que eu gravo depois de um tempão, então amadurecer também não quer dizer que a gente vai chegar a um ápice da perfeição e tal, não tem nada a ver com isso, é só um processo. A 19ª lição que eu aprendi foi olhando pro céu, foi saber reconhecer também o nosso tamanho em relação ao universo. Eu fiquei muito viciado há um tempo atrás em ver vídeos sobre grandezas do universo. Então eu vi aqueles vídeos e a galáxia tal que é maior do que não sei o que lá, não sei o que lá, e a Terra é uma gotinha no oceano, e você vai percebendo o quanto você não é nada. As grandezas do universo, elas podem ser assustadoras em relação ao que a gente é. Parar pra pensar no tamanho do universo faz a gente perceber que talvez isso seja muito pouco em relação, né, ao que nos cerca. Ao que nos cerca não só dentro do mundo, mas ao que nos cerca em relação a todo o universo, né, um infinito de possibilidades, um infinito de... É um exercício muito curioso que eu faço às vezes, né? Porque isso ajuda bastante a perceber que é muito pouco em relação
ao todo, né? É bem pequeno. Nós somos muito pequenos. É reconhecer também a imperfeição dos outros, né? Porque às vezes muito do que a gente vive é pautado no que o outro é, no que o outro faz, no que o outro quer, e a gente não reconhece que existe imperfeição em todo mundo. Saber reconhecer essas imperfeições faz parte de um processo de se reconhecer também como imperfeito. Se alguém diz que é bom em algo, talvez essa pessoa só levou muito tempo para perceber que ela precisava praticar bastante. A 21ª lição que eu aprendi: eu tenho que saber dizer não. Nem sempre a gente consegue dizer não para os outros. Saber dizer não pode ser um pouco libertador quando a gente tá viciado em dizer sim, em estar sempre tentando dar entregas positivas para todo mundo, mas o não pode vir acompanhado de uma boa justificativa. Não é porque você disse não que quer dizer que você é uma pessoa ruim. Saber dizer não também é um exercício que liberta você para poder viver o seu sim, né? O que você realmente quer fazer. E dentro disso, né, de saber falar para os outros que você quer, também tem saber ser mais assertivo, né? A assertividade. Então, ser assertivo é uma coisa que a gente tem que exercitar e tal, para também não ser violento na nossa comunicação. Então, saber se comunicar melhor é uma das coisas que eu venho aprendendo ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, e que tem me ajudado muito nesse meu processo de amadurecimento. Também uma coisa que eu aprendi, muito importante, foi saber a hora de rir e a hora de ser sério, porque nem sempre a gente percebe que aquele local, aquela situação, a gente precisa estar com uma carinha mais fechada, precisa estar um pouquinho mais centrado, porque eu era uma pessoa que ria muito, assim, principalmente quando eu saí da escola, eu levei isso, né? Talvez fosse uma insegurança, não sei, mas eu ficava rindo muito, sabe? De coisas naturais, porque talvez eu ainda fosse um pouco ingênuo, sabe? Não percebesse que em alguns momentos eu precisava estar mais sério. Então, uma vez vieram puxar minha orelha em relação a isso, pra eu saber o momento de rir, o momento de estar sério. E isso me ajudou muito na minha comunicação com as outras pessoas, sem ser uma pessoa fechada, sabe? Às vezes você só tá se adequando à situação e ao ambiente. Outra lição que eu aprendi muito importante foi saber gostar da própria companhia. Nesse tempo em que eu venho amadurecendo, né, que cheguei aqui aos 31, eu passei muito tempo assim morando sozinho nos últimos anos. Uma das coisas que eu mais fiz foi conviver comigo mesmo. Então é muito importante, né, eu acredito, fazer um exercício de apreciar um pouco mais o silêncio, apreciar um pouco mais, pra você entender que gostar de si mesmo não é não gostar de mais ninguém, mas é também gostar de você. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai realmente ficar totalmente sozinho, sabe? Mas uma coisa muito importante que eu quase falei com essa última lição é que a gente precisa também saber quando a gente precisa de companhia, porque o isolamento também pode ser muito cruel. A gente viu isso, né? Principalmente durante esse momento que a gente viveu da pandemia. Ficar sozinho pode ser uma coisa um pouco torturante, né? Principalmente quando você não pode sair de casa. Agora que a gente pode sair de casa e pode estar com outras pessoas, é muito importante começar a perceber o valor que isso tem também, sabe? Nós somos seres sociáveis, a gente precisa conviver para manter a nossa humanidade mesmo, né? A gente tem que buscar estar com os outros, mas de forma saudável, equilibrada, enfim. É uma lição que eu aprendi, não me isolar, saber gostar de mim mesmo, mas também não me isolar. Eu sempre busquei muito os meus sonhos, as minhas vontades, com muita paixão, com muita garra. Não deixa o tempo te engolir, não deixa a rotina te engolir. A gente tem a tendência a adiar algumas coisas. A gente tem a tendência a buscar o lado mais prático. Hoje em dia, né, com o celular, com a internet, com tudo isso, parece que tudo tá na palma da mão, tem muita resposta rápida, os vídeos estão muito curtos, tudo tá muito assim. Nem sempre as coisas que a gente quer são simples. A gente pode ser um exemplo, uma inspiração para quem gosta da gente, para quem torce pela gente. Então, existe uma resposta muito positiva quando a gente busca os nossos sonhos com muita garra. É uma resposta assim que está além da superfície, né? Além da conquista. Talvez a gente só perceba isso quando a gente consegue realizar um sonho muito importante. Quando a gente vive num mundo tão acelerado, a tendência é pensar que não dá para esperar por nada, né? Não tem tempo. Mas o tempo é uma coisa que vai continuar existindo. A gente tem, né, o tempo necessário aí para viver e tal. Então, saber esperar o momento certo, saber quando é hora de fazer algo e quando é hora de fazer outra coisa, é ótimo, é muito importante para a gente poder organizar a nossa vida e focar de forma mais direcionada em cada objetivo, em cada realização que a gente está buscando. E é claro que é muito importante a gente saber também quando desistir, porque parece que
existe na nossa cultura, né, uma tendência de pensar que ninguém pode desistir de nada, né, que não, você tem que perseguir isso até o final. Mas existe um momento de desistir porque a gente realmente precisa ir até o final. Existe uma necessidade muito grande de se pensar, pelo menos na minha vida, rever o que a gente está querendo de fato. Talvez a gente coloque muito peso nos nossos objetivos e não perceba que nem todos são pra gente, sabe? Às vezes a gente só quer realmente aquilo que tá acontecendo no momento. Uma das últimas lições, assim, que eu tô aprendendo, saber também contar a nossa história, saber falar. A gente tem que saber se comunicar, não só pra essa comunicação burocrática, formal. Tem que saber também falar sobre a nossa própria história, saber confidenciar pros outros o que realmente a gente é. Ter alguém de confiança pra você contar, saber falar, contar a nossa própria história é importante até mesmo pra fazer essa reavaliação do todo e tentar, sei lá, dar um direcionamento, repensar a nossa vida. Existe muito assim que a gente não faz justamente porque a gente não fala, né? Não pensa sobre nós mesmos. A penúltima lição, né, é tentar, mesmo que você vá falhar muitas vezes, porque a falha faz parte do processo. A gente não quer falhar nunca, é importante a gente saber que falhar faz parte, né, do processo, faz parte da vida. É a 31ª lição, que a gente tem muito a viver. Existe isso de que a gente acha que não dá tempo, mas a gente tem muito a viver, né? Cada dia é uma oportunidade de se fazer algo novo. Cada dia é uma oportunidade de você se reinventar, ou talvez só curtir o dia, né? Só viver aquele dia como se fosse qualquer outro dia normal. E isso faz parte da vida. Às vezes você só tá atravessando a rua e a tua vida acaba. Então, existe uma narrativa invisível na vida de cada pessoa. E não existe um roteiro único, não existe um direcionamento único para se viver. Saiba realmente apreciar a vista, porque ela passa rápido, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Você pode me seguir aqui no YouTube, né, se inscrever no meu canal, para continuar acompanhando os vídeos. Se você gostou, deixa o likezinho, compartilha aí nas redes sociais essas lições, se isso for importante para você, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.